Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a sua vida, em teu lar, sobre a tua casa, tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Presença que nos fortalece, que nos edifica. Presença que nos revela o que Ele quer falar. Que nos dá o perfeito entendimento e assim dirige os nossos pés, as nossas escolhas. Ele é Deus. Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Você já falou com o Senhor? Se não ainda, fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão. Expresse a Ele que você o reconhece como Senhor e Salvador da tua vida. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 16 de agosto de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 8, onde a Bíblia nos diz assim: como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Glórias ao Senhor por este alerta. Alerta quanto ao espírito de entorpecimento, onde Deus pode permitir que sejamos possuídos de tal espírito, onde, por meio dos nossos olhos, nós podemos até enxergar, mas não conseguimos ver o que precisa ser visto, a fim de que sejamos edificados e transformados segundo a vontade de Deus. Onde nós podemos até mesmo escutar, mas não ouvir. Não conseguirmos ouvir a voz de Deus. Não conseguirmos ter um pleno entendimento do que Deus quer nos falar. E assim, quando os nossos ouvidos não ouvem o que o Espírito nos diz, nós não somos transformados, não somos edificados e não somos conduzidos ao maior propósito de Deus, que se chama vida eterna. Portanto, irmão, meu caro ouvinte, faça por onde Deus não permitir que sobrevém sobre vós um espírito de entorpecimento. Nós temos que entender quem nós somos e para o que nós viemos neste mundo. Só existe uma única razão. Nós estamos aqui de passagem, a fim de que sejamos edificados e de que possamos edificar vidas que estão ao nosso redor, em Cristo Jesus. E nós só somos edificados por meio de um espírito vivificado na palavra de Deus. Somente por meio dela, do Senhor falando nos nossos corações e tratando as nossas vidas, nós temos o nosso espírito vivo, vivificado, ativo por meio da palavra aplicada em nossas vidas.
Mas a alguns o Senhor deu espírito de entorpecimento. Por conta de quê? Eu quero abordar 3 razões fundamentais. A primeira delas é a insensatez. Nós não podemos ser possuídos por uma insensatez, ou seja, nós até ouvimos a palavra, mas nós ignoramos ela. O nosso coração muitas das vezes é tão endurecido que ignora. É como se a palavra entrasse num ouvido e saísse no outro ouvido. E não estamos retendo ela no nosso coração e na nossa mente por conta de uma insensatez. A segunda coisa é a rebeldia. Nós podemos até ouvir a palavra, mas se rebeldes formos, nós não temos aceitação dela. Nós não temos aceitação, não aceitamos ela nos disciplinar e assim nos transformar. Nós não aceitamos porque queremos estar submetidos à nossa vontade. E só aceitamos a palavra quando ela é conivente a nós. E a terceira coisa é não sermos contradizentes. Muitas vezes nós temos sido contradizentes, que é aquele que é do contra, é sempre contrário ao que a palavra diz. Fica relutando e contradizendo ao que é verdadeiro, ao que está na palavra. Às vezes fica até levantando contradizentes, se justificando, procurando alternativas para se justificar dos seus atos, das suas ações. E a estes 3 níveis de pessoas, o Senhor permitiu a um povo de Israel. Ele permitiu o espírito de entorpecimento por conta de serem insensatos, rebeldes, contradizentes, e assim não gerava fé nos vossos corações. Eles até ouviam a palavra, mas não gerava fé. Eles podem até ouvir a palavra, mas o seu coração são de pedra, relutam com a palavra. É o que eu estou te dizendo. Quantos pães diários que eu já gravei, quantos devocionais, você ainda reluta em entregar a sua vida ao Senhor, em deixar a palavra te dirigir, em deixar a palavra te direcionar. Continua embriagando, continua mentindo, continua fazendo o que não deve fazer. Até quando? Olha, a estes insensatos, rebeldes, contradizentes, o Senhor permite um espírito de entorpecimento. Chegará um momento que você pode até ver, mas não vai entender nada do que vê. Chegará um momento que você vai até escutar, mas não vai ouvir a voz de Deus. Procura e não acha, não tem entendimento. Não consegue. A palavra não vivifica mais. Porque até ouve, mas ignorou tanto, relutou tanto, foi tão rebelde, que já não te atinge e não vai te atingir. Cuidado! Isaías diz, ele vai além disso. Eu fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ou seja, ele se entregou por completo, mesmo que nem procuravam a ele. E o Senhor tem te cercado, o Senhor tem colocado pessoas como instrumento dele a te convidar, a te convocar. E você tem resistido? Você tem relutado a se entregar? Não vai à igreja, te convidam a ir à igreja. Às vezes vai um dia, mas já não vai mais. Te enviam o pão diário, ouve um dia, passado dias eu saio até do grupo, já não quero ouvir mais. É insensatez, meu irmão, é rebeldia. Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus, sensíveis a ouvir a palavra. Isaías diz, quem ouviu a pregação?
Quem ouviu a palavra? Quem ouve e deixa ser conduzido por ela, gera fé em seu coração, gera fé em sua mente. Nós precisamos ouvir a palavra e deixar ser conduzido por ela, direcionado por ela, aplicar a palavra em nossa vida. Os olhos, eles não só enxergam o natural, mas o sobrenatural. É despertada uma ótica de fé, causando discernimento, onde o discernimento vai te direcionar a ter ações que agradam a Deus e vai te impedir a desagradar a Deus por meio dessa ótica de fé. Os ouvidos não só escutam, mas ouvem a voz de Deus. São sensíveis a ouvir e reconhecer que é Deus que vos fala. É Deus que está falando. Por meio dessa palavra você reconhece que é Deus falando em teu coração. É discernimento. Cauteriza os nossos ouvidos por meio da fé, do ouvir e praticar a palavra. Sabe certinho o que vem de Deus para vossas vidas, para as suas vidas. Reconhece. É uma sensibilidade espiritual. E o interessante, meu irmão, é que à medida que você vai ouvindo a palavra e deixando ela trabalhar em você, mais fé você tem, mais revelação você tem, mais entendimento dela você tem, mais conhecimento de Deus e a Deus você tem. E assim mais você cresce em graça e em conhecimento de Deus. Portanto, ouça a palavra, ouça a Bíblia, as Escrituras sagradas e deixe ela direcionar a sua vida. Não fique insensato a ela, não fique rebelde a ela, não contradiz a ela, porque a estes o Senhor permite um espírito de entorpecimento. E sem ouvir a palavra, sem que ela gere fé nos nossos corações e na nossa mente, não tem como viver. Os nossos dias estão contados e são direcionados às trevas. São direcionados à morte, morte espiritual, terrena também, mas espiritual. A morte eterna. Cuidado, não seja insensato, não seja rebelde e não contradiz a palavra, mas ande conforme ela fala aos seus ouvidos. Deixa a palavra te dirigir, porque é ela que gera fé no teu coração. Mergulhe nela, saia das águas rasas e se aprofunde, mergulhe nas águas profundas. E a cada tempo que se passa, quanto mais você ouve a palavra, você vai aprofundando nas águas, tendo revelação, um perfeito entendimento daquilo que Deus quer de você e por qual razão Ele te trouxe aqui. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus maravilhoso, Tu és o Senhor, aquele que pode todas as coisas, exaltado é o Teu nome, glorificado é o Teu nome. Deus Emanuel, Jesus, manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos enche com a Tua presença. Arranca de nós toda insensatez. Arranca de nós toda rebeldia. Arranca de nós, Deus, a atitude de contradizer a Sua vontade, a Sua palavra. Mas para que andamos segundo o Teu querer em todo o tempo.
Deus, traga refrigério aos nossos corações, alívio. Sim, Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, sê conosco. Tu és Deus que faz. Tu és Jeová Nissi, Deus que cura. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Jeová Rafá, Deus que cura. Jeová Jiré, Deus de provisão. Em o nome de Jesus. Amém, amém. E hoje eu convido você a orar, você que é mãe, a orar pelos seus filhos. Nós vamos levantar um momento hoje na nossa igreja em oração pelos filhos. Você que é mãe, venha. Seu filho precisa que você o cubra em oração. Às 19h30 na Igreja Catedral da Família de Itumbiara, Avenida da Saudade, número 160, igreja dirigida pelos pastores Levi e Gorete. Aguardamos você em o nome de Jesus.